Causos do Vale. Não, é brincadeira, solta a vinheta certa aí. Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quer ouvir os episódios exclusivos para apoiadores do Causos do Vale diretamente no Spotify? Agora você pode. O Spotify, em parceria com a Patreon, lançou uma funcionalidade de apoio que permite ouvir os episódios exclusivos no Spotify. E para assinar é bem fácil. Basta ir na caixa de pesquisa do Spotify e buscar por Causos do Vale Apoiadores. Ouvir os episódios do Causos do Vale ficou bem mais fácil. Gente, eu tô aqui fingindo costume, mas por dentro eu não sei se eu tô mais nervoso ou noiado, porque hoje, Causos do Vale tá, milhões. Hoje eu tô com uma convidada que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar mesmo assim, porque eu sou desses. E, gente, se você ainda não ouviu os podcasts dela, primeiro, o que você tá fazendo da vida? E segundo, que se você não ouviu, você já sabe o que você vai fazer depois que acabar esse episódio aqui. Mas vamos lá, ela é podcaster, roteirista, escritora, mãe, e podemos dizer que uma noiada profissional? Diretamente do É Nóia Minha, seja bem-vinda ao Causos do Vale, Camila Frender. Oiê! Eu amei que você me chamou e quando chegou o convite com esse nome, eu falei, não, nesse podcast eu tenho que ir. Então eu amei estar aqui, obrigada, viu? Ai, maravilha, muito obrigado por estar aqui, eu tô muito feliz e emocionado, porque você não tem noção de como a gente tá fazendo história de estar gravando junto aqui, porque o que tem ouvinte aqui do podcast que também é Noier, não tá escrito. Como eu falei, o pessoal vai surtar quando isso aqui for ao ar. Os Noiers estão espalhados por aí, é muito bom. Exato. Eu já tô surtando aqui, porque como eu falei, eu sou Noier e noiado, né? A parte do noiado, infelizmente, né? Eu queria conseguir pelo menos fingir que eu sou uma pessoa tranquila, mas eu não consigo. Não tem como. Quem tá tranquilo tá doido. Exato, ainda mais em 2025. Nossa. Enfim, mas antes da gente começar o caos de hoje, Camila, eu queria contar aqui do dia que eu te conheci pessoalmente. E, meu Deus, que vergonha. Eu acho isso tão engraçado a pessoa ter vergonha de me conhecer, eu acho tão maluco. Ai, gente, e o pior é que foi num contexto que, tipo, tava você lá e vários outros criadores. Enfim, vamos lá, vou contar a história. Eu te vi lá no primeiro encontro de podcasters do YouTube Brasil. Você se lembra desse dia? Lembro, claro. E sabe o que eu achei engraçado desse dia? Que eu sou zero YouTube, né? Então eles me chamaram pra isso. A gente agora que o Noia tá em vídeo, a gente disponibiliza no YouTube. E aí eles, acho que viram a pouca prática da pessoa e falaram, vamos chamar ela aqui pra ela entender que ela pode trabalhar no YouTube. E foi um choque pra mim, porque eu não entendia nada, totalmente perdida. E lá tinha outros criadores de conteúdo, como você tava falando, e tinha umas pessoas que eu assisto, não que eu acompanhe o podcast, mas elas aparecem muito pra mim em cortes do TikTok, não sei se pra você também. Sim, tipo também. Aquela doutora Ana Beatriz, aquele cara que só fala de crime, Beto não sei o que, Beto Ribeiro. Beto Ribeiro. Isso. Eu nunca, como chama de óculos meio azulado, que tem inteligência limitada? Vilela, Exato. Eram umas pessoas que eu tava achando muito louco que elas estavam ali. E elas estavam ali pra contar, né? Porque eles já são muito grandes no YouTube, já tem toda essa experiência. Então, eu tava me sentindo ali, tipo, uma coisa meio assim, caraca, olha quanta gente grande, né? Deixa eu sentar e ficar quieta aqui, eu vi. Então, quando você foi lá falar, oi, Camila, eu te escuto, eu falei, nossa... Foi até, sabe, tipo, então tem alguém que me conhece aqui. Não, como assim? Quem não conhece a Camila, gente? Eu tava lá completamente no modo NPC, eu tava sorrindo até pras paredes, porque assim como você, tinha muita gente ali que eu conhecia e pouquíssimas que me conheciam. Eu acho que quem me conhecia era o pessoal do YouTube que convidou, sabe? Pois é, eu tava nessa situação, eu conhecia as meninas do Mamilos, porque a gente já gravou e tal, mas de resto eu tava, gente, então a doutora Ana Beatriz, ela existe fora da internet, eu tava tipo, porque assim, eu fico vendo essas coisas de vídeo de narcisista, a gente gosta, né, dessas loucuras. Eu amo. E
sempre ela falando, assim, né, muito séria e tal, e aí de repente ela estava lá comendo um quitute, eu achei tão engraçado. Exato. Parecia que a gente tava na tela inicial do YouTube, só que ao vivo ali. Sim, muito. Enfim, e aí eu pensei comigo mesmo, né, naquele contexto, falei, gente, eu não vou tietar, né, eu acho que o rolê não é pra isso. Só que chegou uma hora ali que eu falei, gente, eu tô no mesmo evento que podcasters que eu acompanho, inclusive uma das minhas podcasters favoritas tá aqui, então vou pelo menos dar um oi. E aí eu fiquei ensaiando, né, de falar contigo e tal. E aí quando eu finalmente criei coragem, foi bem ali no finalzinho do evento, você já tava pra ir embora. E aí eu fui até você, só que ao invés de agir como um ser humano normal, eu entrei no modo The Sims travado, né? Parece que, sei lá, deu tela azul, assim. Mas pra você, eu acho, porque pra quem tá falando, nem pra mim você nem tava nervoso, você só veio dar oi. É. Nossa, eu fiquei tão nervoso na hora que eu nem lembro o que eu falei pra você, mas felizmente eu tenho uma foto da gente, né, pra provar de que esse encontro de fato aconteceu. É real, É só real. não tá a doutora Ana Beatriz na foto, mas a gente tava lá com ela, eu juro. Exato, a foto inclusive vai estar lá no post do Instagram desse episódio. E aí foi engraçado que quando eu postei nos stories essa foto, os ouvintes surtaram, assim, porque como eu comentei, tem muito Neuer aqui no Caos do Vale. Que E aí o legal. pessoal, né, nossa, você conheceu a Camila, venceu na vida. Fit dos sonhos e blá blá blá. E eu que completamente não lembrava nem que eu tinha falado contigo. Eu falei, sim, nossa, a Camila é uma querida, ela foi uma fofa comigo e tal. Meu Deus. Mas por dentro eu, tipo, surtando, assim, sabe? Enfim. Mas eu só queria dizer de que eu não conheço aquele Jonah, tá? Aquele Jonah não me representa, então vamos considerar o daqui por diante. Tá valendo de agora. Exato. Se alguém perguntar como nasceu essa linda amizade, a gente fala que foi desse episódio em diante, tá bom? Combinado, estamos alinhados. Enfim, mas é isso. E, Camila, aproveitando que estamos aqui entre pessoas que recebem histórias, relatos e causas de ouvinte, eu tenho uma dúvida. Depois que você começou seus podcasts, você sente que quando alguém no dia a dia te conta uma história, parece que vira uma chavinha de podcaster e você comenta a história como se você estivesse num episódio do Rapidinhas? Eu acho que vira um vício, sabia? Não tem, é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu tô comentando, assim. E sabe o que o meu marido falou, que eu achei engraçado? Ele falou que eu conto a história com uma pausa que obriga ele a fazer Eu nunca tinha reparado isso, porque eu conto meio assim pra ele. Daí, me ligaram pra participar de um podcast, e aí ele faz Aí eu continuo. Eu não sei se é algum time que você fica viciado de vídeo que faz, mas eu achei interessante essa observação dele. Sim, eu tenho alguns vícios de linguagem que passou a ser mais evidente pra mim depois de ter começado o podcast, né? E aí eu até evito usar no dia a dia, porque, sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que parece que eu estou falando como se eu falasse no episódio também, por isso que eu perguntei. E outra coisa que rola comigo é que eu tenho muitos amigos que escutam o podcast, né? E aí às vezes eu tô na correria, não consigo parar pra digitar uma resposta e acabo mandando um áudio. E aí, às vezes, esses amigos falam, nossa, amiga, eu senti que eu tava ouvindo seu podcast. Acontece comigo de eu, sei lá, conhecer, vou fazer um trabalho, daí tem a pessoa da agência que escutava o Noia. E aí a pessoa me fala alguma coisa no trabalho e eu falo, tipo, essas né, expressões que eu repito, assim, né, sem querer, que eu fico, ai, que loucura. E a pessoa começa a rir, eu fico, mas por que você tá rindo? Ela, não, porque parece que a gente tá no Noia, a pessoa fala. Sim, é isso. A voz vira um produto audiovisual ambulante, assim, no final das contas. É muito bom. Enfim, mas uma última dúvida. Depois de ter começado seus podcasts, você sente que você tá mais ou menos noiada? Menos. Menos. Eu acho que assim, nóia eu sempre vou ter, mas eu acho que elas não me afetam mais da maneira que elas me afetavam antes, sabe? Sim. Eu não tenho nenhuma nóia atualmente, graças a Deus, que me prejudique, sabe? Numa relação de pessoal, ou de trabalho, ou sentimental. Não tenho uma nóia que me paralise, entende? Eu acho que antes de eu começar a tratar as minhas noias, assim, com naturalidade e em público, eu acho que elas eram muito maiores, muito mais difíceis de serem resolvidas.
Não digo que eu não tenho mais nóia, eu sempre vou ter, é da minha personalidade, do meu jeitinho. Mas eu acho que o nóia me ajuda muito, assim, essa troca, sabe, de desabafos e receber o comentário das pessoas e perceber que eu não tô sozinha. Sim. Isso com certeza me ajudou muito. Uhum. É inevitável, né? No meu caso, como tem mais a ver com receber histórias absurdas, eu acho que uma coisa que acabou acontecendo comigo foi não ficar tão surpreso mais diante de algumas coisas que chegam, né? Então, às vezes eu publico um episódio e aí o pessoal pira assim, falando, caraca, nossa, olha isso que aconteceu, o plot twist e tal. E na hora de gravar, foi tão natural pra mim, por já ter ouvido tantos absurdos que eu acho que eu tô mais blindada pra esse tipo de coisa e tal. Ah, certeza. Enfim, mas dito isso, bora de causo? Bora de causo, tô pronta. O causo de hoje, quem me contou foi o Maicon, e ele pediu pra não falar exatamente com que ele trabalha por motivos de vai que. Eu amo. Melhor. Mas basicamente quando esse caos aconteceu, ele tava em um cargo de gerência em uma empresa muito grande e tal, uma multinacional aí da vida, e ele contou que nada eram flores a respeito de trabalhar lá, porque enquanto essa empresa pagava de, né, inclusiva e desconstruída publicamente, Ixi, o Maicon percebia que por ele ter um comportamento facilmente lido de heteronormativo, ele tinha muito mais oportunidades do que um outro gerente que era gay, assumido e afeminado. Ou seja, né, muita diversidade de fachada, porque nos bastidores a homofobia estava mais viva do que reunião inútil de segunda-feira, né? caralho. Enfim. E aí, só para dar um exemplo disso, ele comentou que o diretor ali da área dele, quando tinham contratações novas, ele se trancava só com o Maicon em uma sala de reunião para juntos eles decidirem quem ia ficar no time de quem. E esse diretor dizia coisas como, nossa, onde estavam com a cabeça quando colocaram essa bichinha como gerente? Eu não tenho nada contra, Mas o diretor não sabia que ele era gay. Não, o diretor achava que ele era hétero, por isso que ele se sentia na liberdade de fazer esses comentários. Nossa, você vê como a pessoa é e como tem a broderagem do hétero, que eles falam, por isso que a gente tem que desconstruir o hétero, porque se, né, um hétero vai ali e fala, não acho legal isso que você tá falando, o cara já fica, mas enfim. Pois é. E aí ele dizia coisas também, como, nossa, eu não tenho nada contra, mas ele precisa ser assim desse jeito, sabe? E além desses comentários, os perfis mais fracos, ou seja, as pessoas que não tinham tanta experiência, que eram contratadas, esse diretor fazia questão de mandar pro time desse gerente, né, o gerente gay, porque ele sabia que ia resultar em dor de cabeça pra ele. Nossa, então ele queria prejudicar mesmo. Exato. Tá. E eles, que eram em 3 gerentes, todo mês rolavam aquelas reuniões de resultados e tal. E aí o Maicon disse que esse gerente, o gay... Vamos dar um nome pra ele, pra não ficar chamando ele de gerente gay? Porque afinal o Maicon é gay também. Camila, fala um nome aí pra gente dar pra esse gerente. Pro assumido. Isso. Roberto. Pois muito que bem. Aí nessas reuniões de resultado, o Roberto era o que mais tomava a porrada da diretoria por conta da performance do time dele e tal. E teve um dia que ele surtou e com razão, e ele falou, olha, vocês me dão um time mais fraco e vocês esperam o quê? Ou vocês acham que eu não percebi que eu sou a dona da creche aqui da empresa e tal? Tá. E aí o Michael falou que nessa reunião em questão foi uma reunião super longa e tal, que até chorar o Roberto chorou. E só que aí terminou com o Michael indo tomar café com o tal diretor, né, pra ouvir o TED Talk mais tóxico do universo, porque, né, foram desabafos regados de falas homofóbicas e do desejo desse diretor de demitir o Roberto. Só que não tinha como, gente, porque ninguém ia dar conta de segurar aquele time começando do zero, porque de fato era o time mais caótico que tinha ali. Pois muito que bem. Dado esse contexto, gente, e Camila, o Maicon, ele tinha um boy secreto. Tá ficando interessante, agora entrou um boy secreto. Vamos Exato. ver. Ele namorava há 1 ano e meio, mais ou menos, com um boy chamado Lucas. Quem é Lucas? Quem? Lucas é um outro funcionário ali da empresa
que o Michael Ah. trabalha. Mas assumido ou não? Então, vamos descobrir. Ai, meu Deus. Qual que era o contexto ali dos dois? Eles se conheceram em um desses aplicativos de pegação e tal, tiveram alguns encontros ali primeiramente sexuais, fora da empresa, óbvio. Tá. E desses encontros surgiu um amor e eles estavam juntos, né, como comentei, há 1 ano e meio. Só que Lucas trabalhava em outra área da empresa, o Michael não era gerente dele nem nada, Tá. eles nem trabalhavam no mesmo andar e tal. E estando lá, eles quando se encontravam, performavam um comportamento super profissional. Tá Afinal, né, para além do preconceito, o Uhum. Michael disse que tinha essa política velada na empresa de que não podia haver namoro entre colegas de trabalho. Tá. E por que velada? Porque impedir namoro entre colegas de trabalho é inconstitucional. Você sabia disso, Camila? Não, eu não sabia. Você Eu não acredita? sabia. Eu pensei que não podia, de fato, que era um direito da empresa de não poder. Eu também, porque eu trabalhei muito tempo em agência e sempre foi um BOzão, assim, de você ter um casinho e você não queria que ninguém descobrisse de jeito nenhum, porque você falava, não, vão me mandar embora. Aí depois eu virei freela e sou freela desde então, mas eu não sabia disso. Sim, tem um artigo na Constituição Federal, artigo 5º, que fala que a empresa exigir isso viola a intimidade e a vida privada dos colaboradores. Então, o que pode ser feito nesse caso é delimitar a postura e a discrição através de políticas internas da empresa. Tá. Mas proibir não pode, é inconstitucional. Mas, apesar dos pesares, né? Independente de artigo ou não, todo mundo sabia que namorar não era nem um pouco bem visto na empresa. Daí o Michael disse, né, Jonah? Eu já tava namorando com alguém da empresa. Se descobrissem que era um namoro gay, Putz. acabou pra minha carreira, né? E eu tô amando, Camila, que a gente já pode encaminhar esse episódio aqui fácil pro Ministério do Trabalho, né? Já. Porque homofobia... Já achamos vários crimes aqui em 3 parágrafos, né? Exato, tá uma maravilha isso aqui. E Meu vai piorar Deus. um pouquinho, tá? Meu Deus. Vai piorar. Tá. Mas enfim, aí diz o Michael que apesar de, né, ele sentir empatia pelo Roberto é aquele outro gerente gay, né? Estamos retomando essa narrativa dele. Tá. E eu acho engraçado que ele sente empatia, mas depois ele vai tomar o café com o diretor pra ouvir homofobia como se fosse uma sessão de terapia corporativa, né? Puta. Que tipo de empatia é essa? É, Enfim. não sai dali, né? Exato. Mas diz ele que sente empatia principalmente porque ele sabe que é de propósito ele ter o time mais fraco. Só que, apesar disso, ele falou que o Roberto não é nem um pouco flor que se cheire. Em que sentido? Ai, aí eu fiquei meio arrasada, jura? O quê? A gente já tava pronto pra defender o Roberto. Pronto, eu tava com todos os panos na mão, tudo que ele fizesse de errado, eu ia falar, Roberto, jamais, funcionário do ano. Vamos ver se você muda de ideia até o final do episódio. Ai, meu Deus, o que o Roberto aprontou? Mas vamos lá, Roberto era super, super, super fofoqueiro. O Roberto já tinha tentado puxar o tapete da outra gerente, que tem além do Michael, várias vezes. E aí o Michael disse que ele puxava assunto com ele, né, com comentários ácidos a respeito das outras pessoas da empresa. Comentários esses que o Michael sentia que era muito ele tentando colher material pra ferrar com o Michael depois. Entendi. Sabe? Nossa, o Michael tava num covil, coitado. O ambiente corporativo, Que né? delícia, né? Um dia normal na vida do CLT. Só mais um dia. Só mais uma quarta. Exato. Enfim. E aí ele contava umas coisas absurdas pro Michael, que também parecia ser no sentido de fazer com que o Michael se sentisse à vontade de dividir os próprios podres, sabe? Tipo, Sim. ai, nossa, estou te contando isso que é algo absurdo pra que você se sinta à vontade de dividir as coisas, né? E quais coisas eram essas, gente? Basicamente, o Roberto usa o expediente pra fazer praticamente um reality show de pegação. Porque o cara já pegou meio mundo dentro e fora do time dele. Não, e detalhe, Camila, ele narra os próprios feitos como se fosse um comentarista esportivo, né? O Michael falou que tá eles dois ali no café, passa alguém na frente e ele fala, ó, viu aquele ali? Já peguei. Jura? Mas o Roberto sabe que Michael é gay?
Então, ele não comentou isso no e-mail, mas eu acredito que sim, porque eu não acho que é de graça. Pra ficar contando, né, as coisas. Exato, e os gays são conectados na mesma rede Wi-Fi, entendeu? Um consegue identificar o outro, então eu imagino que ele saiba. Tá. E aí essas falas do Roberto só passaram a dar um frio na barriga do Maicon quando ele percebeu de que o Lucas, né, namorado do Maicon, trabalhava na empresa também. Ou seja, havia a possibilidade do Roberto já ter passado por ali, né? Dele já ter pego o Lucas também. Gente. E essa possibilidade deixou o Maicon com muito ciúme. Muito ciúme. E aí, morrendo de medo da resposta, o Maicon perguntou, né? Tá, e aquele ali? E apontou pra direção do Lucas, né? Pra perguntar se ele já tinha pego o Lucas. E só que pro alívio do Maicon, o Roberto falou que não. Que infelizmente não, mas que era o sonho dele. Oh. Misericórdia. E aí ele acrescentou que já tinha visto ele em aplicativo de pegação há muito tempo atrás, o que fazia sentido, porque, né, eles estavam juntos há 1 ano e meio, então fazia tempo de fato. E se conheceram num aplicativo, né, também. Mas além dele ter sumido do aplicativo de pegação, quando ele tava lá, ele nunca tinha respondido nem as mensagens do Roberto. Ai, olha só, fiel. Tá vendo? E aí o Maicon disse que ele se sentiu aliviadíssimo, mas um pouco preocupado também, porque esse lance de sonho, né, era praticamente o Roberto querendo transformar o namorado dele em um projeto pessoal, né? Vixe, e a gente já viu que o Roberto é ambicioso. Exato. E aí o Roberto ainda acrescentou, né? Mas nunca se sabe, né? Ele tá fazendo processo interno pra vir pro nosso time. Então se eu virar gerente dele, aí que ele não me escapa. Aí já era. Errado, gente. Soltou o pano dele, Camila? Soltei. Enfim, atitude completamente predatória, né? Enfim. Mas aí o Michael falou que nessa hora ele não sabia o que tinha deixado ele mais chateado, né? O comentário do Roberto, ou ele saber pelo Roberto que o Lucas, né, o namorado, tava fazendo o processo interno pra trocar de área, e não era qualquer área, era pra ir pra área dele. E entendeu? ele não tinha contado isso. Não tinha contado. E aí, obviamente que ele foi questionar o Lucas. E aí a resposta do Lucas foi que ele não tinha comentado com o Maicon, porque ele tinha certeza de que ele não apoiaria, pelas várias vezes que ele já tinha dito que jamais namoraria o Lucas se eles estivessem nessa configuração de chefe e colaborador. E ainda tinha o fato de que o Lucas, no final das contas, ele nem tinha se inscrito abertamente nesse processo seletivo. Ele foi recomendado pela chefe. E aí ele não ia perder aquela oportunidade de ascensão profissional, e era uma ascensão e tanto. O Maicon disse que o Lucas receberia um pouco mais do que o dobro do salário que ele estava recebendo. Peraí, aí tem muita grana na jogada também. Então valeria muito a pena. Tá, enfim. Eu tenho ascendente de Capricórnio. Mas o que você achou dessa atitude do Lucas de omitir do Maicon, Camila? Eu acho que omitir, uma hora vai dar ruim, porque você vai ter que falar se acontecer, né? Só vai funcionar se você perder a vaga, não conseguir. Mas eu acho que eu sou sempre a favor de você tentar conversar, sabe? Eu acho que tem jeitos e jeitos de você trazer um assunto, assim, do tipo, olha, eu sei que não é o ideal, eu sei que não pega bem pra você, ou você tem questões com isso, mas financeiramente e pensando na minha carreira, isso vai ser muito bom, então, né? Queria que você me entendesse, não pensasse de uma maneira tão unilateral, né? Tentar puxar um papo aí. Eu concordo com você. Eu acho que omissão por premeditar ou não é meio complicado, né? Então, se é uma coisa boa, se é importante pra você, fala. Eu acho que a gente tá falando de 2 adultos, né? Então, não é como se o Lucas fosse mudar de comportamento caso ele fosse pro time ali do Maicon. É só levar as coisas numa boa. E sabe o que eu acho também? Se você tem um porém ali do tipo, eu queria muito esse trabalho, mas Michael não vai gostar e tal, você secretamente não tá vibrando positivo para aquilo acontecer, sabe? Porque tem uma coisa mal resolvida ali. Exato. Acho que resolve, e se for, né, para ele ficar chateado e brigar, e você optar por fazer uma decisão pensada na sua carreira e tal, as coisas já estão muito claras, né? As suas vontades para você mesmo estão muito claras. E tem coisas muito maiores do que
o que o Michael pensa nessa equação, assim. Sim. Enfim, mas é tudo uma questão de diálogo no final do final, dia, né? gente, no final sempre é qualquer coisa. É muito doido. Enfim, mas no final das contas, Camila, o Michael ficou muito chateado. Ele falou, Jonah, eu não sou a pessoa mais incompreensível do mundo e não custava 50 centavos ele me contar. Sim. E aí, por conta disso, se criou um clima estranho entre os dois, porque enquanto o Michael tava se sentindo chateado com a missão... Ele tava com medo também do Roberto colar, né? Porque também não era só chateado, era uma insegurança também. Exato. A gente vai entender um pouquinho mais a respeito dessa insegurança. E do outro lado tinha o Lucas também se mostrando indignado pelo Michael não entender o quanto tudo aquilo era importante. Mas o Michael disse que entendia, só o contexto que deixou ele magoado. Tá. E magoado e noiado, né? Porque esse lance de omissão fez ele super pensar, tá, o que mais que ele tá escondendo de mim? E isso é perigosíssimo, né? Toda vez que eu percorri um caminho semelhante a esse, nunca foi legal. Quebra de confiança. Enfim. Mas mesmo com aquele clima estranho, o Michael disse que eles seguiram ali, né? Porque chegou um momento que os sentimentos estavam mais dentro do Michael do que colocado em pauta de uma maneira prática. Mas eis que num belo dia, chega o diretor do Michael e diz, olha, eu vou precisar fazer uma viagem, então eu queria muito que você entrevistasse os candidatos desse processo seletivo interno. São só 6 pessoas, você vai tirar de letra. E aconteceu isso mesmo que vocês estão pensando. Michael entrevistou Lucas, o namorado. Caraca, tá. E diz ele que, né, tudo no maior profissionalismo. E ele ficou morrendo de ódio, que quando ele tava ali na porta da sala de reunião pra receber o Lucas, né, o Lucas entrou, e aí o Roberto fez um sinal pro Michael, meio que dizendo, contrata ele. Ai, não. Gente, gays, né? Gays sendo gays. Enfim, aí quando o chefe voltou de viagem, eles marcaram uma reunião, né, pra colher as impressões ali do Michael e decidir não só quem seria promovido, mas também quem iria pro time de quem. E aí o Michael disse, olha só, Camila, o Michael disse que ainda bem que o Lucas tinha sido bem mais ou menos na entrevista. Mas será que ele foi? Diz ele que sim. Mas por que ele ficou feliz de ele ter sido mais ou menos? Porque nesse caso, ele poderia sugerir que ele fosse pro time da outra gerente. Porque tinha aquela escadinha, né? Os bons iam pro time do Michael, os mais ou menos pro time da gerente, e os ruins iam pro time do Roberto. Entendeu? Mas eu ia... e o medo de interpretarem o mais ou menos como ruim e jogarem ele no time do Roberto. Enfim, mas na cabeça do Michael, ele não ficaria nem no time do Michael, nem no time do Roberto. Ia pro time dessa gerente, ou seja, né? Mundo ideal. Sim. Só que mal começou a reunião, o diretor falou, olha, seguinte, a gerente vai sair. Ela pediu demissão e tal. Então, nessa reunião, a gente vai ter que dividir o time dela entre você e o Roberto. E sobre essa promoção interna aí, sobre essa vaga interna, a gente vai ficar só com uma pessoa, porque vai ser muito caótico esse começo, essa adaptação. Então escolhe aí quem você quiser. Se for alguém bom, pega pro seu time. Se for alguém mais ou menos, manda pro do Roberto. E é isso. Não acredito. E aí ele teve que escolher o que fazer com o Lucas. Exato. Só que, de acordo com o Michael, não tinha ninguém bom de verdade, né? Como eu comentei, ele falou que até o Lucas tinha sido bem mais ou menos na entrevista. Então, ele disse que no final das contas, o dilema dele era escolher quem era o menos pior e decidir se de fato ele mandaria pro time do Roberto, que provavelmente ferraria o Roberto, né? Porque o Roberto já, em questão de time, já era um coitado. Ele já ia receber mó galera. E aí se trouxesse mais um pra equação, imagina, né? Mas aí a primeira decisão foi tomada, né? Seria alguém pro time do Roberto, porque o Michael falou que ele já tava até as tampas com o próprio time dele e tal. E aí, na hora de escolher quem seria a pessoa, ele disse que ele super entrou naquela noia, né? De pensar no que o Roberto tinha falado, de que o sonho dele era pegar o Lucas, e que se o Lucas fosse do time dele, ele não escaparia, e blá blá blá, blá blá blá. E aí, Camila, com muito ódio no coração, ele simplesmente escolheu outra pessoa ao invés do Lucas. Vixe, tá. E aí, você não sabe o pior, né? Ele disse que, dado o distanciamento dessa decisão, no final do dia, ele fez isso por ciúme mesmo.
E também porque naquele dia em questão ele tinha discutido com o Lucas. Você acredita, Camila? Foi meio vingança, né? Foi meio vingança. O nível de profissionalismo do Michael nessa escolha foi o mesmo de um adolescente bloqueando o crush no Instagram depois de uma DR, né? Ai, gente, e agora? Porque assim, a gente fica pensando, né? No fundo, nessa história, o que que ela serve pra gente pensar? Que todo mundo tem um lado ó e um lado ok, né? Então, nessa história, não temos um santinho. Pois é uma história cheia de anti-heróis. Cheia, meu Deus. Enfim. E o Lucas sabia que era o namorado que ia decidir. Então, o que o Michael tinha falado pro Lucas é que ele tinha que preencher um relatório com as informações dos candidatos e que a decisão seria do diretor. Tá. Então o Lucas nem sonhava de que, né, ia ter um dedinho do Michael ali no meio. Só que mesmo assim, quando o Lucas recebeu o e-mail, né, dizendo que ele não tinha passado, ele ficou muito magoado, porque ele tinha tido a impressão de que o Michael poderia ter, de alguma forma, ajudado ele. E a gente sabe que sim, né? Poderia. A gente sabe, mas é só a gente. E aí, depois dos dois terem entrado em umas discussões bem feias sobre esse assunto, porque parecia muito que o Lucas, no final das contas, estava buscando uma espécie de confissão do Michael, né? E o Michael falou, olha, só aceita que outra pessoa era melhor do que você pra vaga. E, gente, troféu cínico do ano. Ator. Enfim, mas vamos seguir. Resumo da ópera, Camila. Demorou, mas o Lucas se conformou, né, de que ele de fato não conseguiu a vaga. E hoje em dia tá tudo bem entre os dois. Eles estão juntos. Só que o Michael disse que ele se arrepende muito da decisão dele, porque financeiramente falando, era pra ele estar em um outro lugar hoje em dia. Putz, isso é uma bosta. E aí ele fala, não, eu fui imaturo e tal. E detalhe, ele só mandou essa história pra gente porque ele precisava contar isso pra alguém, dividir isso com alguém, já que pelo menos pro Lucas, ele nunca vai contar. Porque se ele contar, acabou. Não tem mais namoro. Tadinho. Eu não sei. E foi isso, essa foi a história, você acredita? Mas eu acho que tudo é a falta de diálogo. Porque ele podia ter falado também. Sim. Olha, eu posso te pôr na equipe do fulano, mas eu tô com ciúmes, eu tô super inseguro, porque ele vai dar em cima de você e eu não sei como vai ser pra mim, né? E aí nisso eles poderiam... Olha, eu já fazendo... é um saco. Você também chamou uma mulher cis hétero que cresceu nos anos 90 vendo comédia romântica pra comentar esse tipo de história. Fica à vontade. Então você é a mais tóxica daqui Abre no final. o coração. Porque eu já fico vendo meu roteiro bonitinho, onde eles vão se ficar mais unidos ainda por ele ter demonstrado a vulnerabilidade, a insegurança. Sabe? E assim, pode ser que não, né? Pode ser que se ele falasse, o outro tá afim de você, o outro até começar a se olhar diferente, do tipo, então se eu quiser, eu pego. Pois é. Olha, por isso que é melhor não ter caso no trabalho. É muito trabalhoso, é mais trabalhoso do que o trabalho, não é? Sim, eu acho que o cenário menos pior seria esse que você comentou, dele ter sido sincero a respeito da maneira que ele tava se sentindo. O que acontecesse depois ia ser mais a respeito do caráter do Lucas, né? Eu acho que que tenho ascendente em Capricórnio, eu ia botar ele no meu time, porque eu ia ficar pensando na grana, entendeu? Sim. E aí é isso, a gente tem que ser ator, você vai ganhar bem, eu vou ganhar bem, a gente fica exausto atuando e trabalhando junto, mas a gente tem dinheiro pra viajar nas férias. Sim. E é isso. Pois é, e eu não coloquei isso no roteiro, acabou passando, mas ele comentou de que, tipo, a razão pra ele não colocar o Lucas no time dele era porque ele achava que poderia estragar o relacionamento de alguma maneira. E aí, sei lá, eu acho que é questão de ter maturidade pra separar, porque trabalho é trabalho, relacionamento é relacionamento. Mas a gente tá falando de pessoas, né? Aí... não, a gente é muito complicado. E a gente adora complicar o que já tá, né? O que já é complicado. Exato. Eu não sei. Gente, começa a mandar currículo pra outros lugares, mantém o namoro, mas tenta trocar o trabalho. É isso. Fica o conselho.
Que conselho. Só mas isso que eu posso dizer. enfim, já que vocês estão juntos, né? Se abrir essa vaga de novo, Michael, aí você já sabe o que fazer, né? Exato. Mas enfim. Mas é isso, Camila. Esse foi o caso de hoje. Adorei, complicadíssimo. Fiquei noiada, viu? Ai, maravilha. Maravilha não sei, né? Há controvérsias. Não, tá certo, fez seu trabalho. Tá certíssimo. Enfim, comentem lá no nosso post do Instagram o que vocês acharam dessa história. Eu vejo vocês no nosso episódio exclusivo para apoiadores, mas antes de ir, Camila, muito, muito, muito obrigado por ter topado estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Como eu falei, é uma honra ter você aqui. Saibam que todos os episódios de convidados até agora estão no top 3 de episódios mais ouvidos, então se prepara, porque esse episódio aqui com certeza vai estar lá também. Eba, vamos. Mas é isso. Também queria mandar um beijo pra Catarina, que foi uma fofa comigo nas trocas de e-mail. A Cata é uma fofa, né? Ela é demais. Foi ela que fez o meio de campo aqui pra gente estar junto. E antes da gente encerrar, Camila, onde que o pessoal te encontra? Eu tô no @Cafrender, com M de Maria, porque é esquisito mesmo. Eu quebrei uma regra ortográfica aí no sobrenome. E tem o @noia_minha. E tem episódios do Noia toda segunda e quinta. E @e os namoradinhos podcast, que é um outro podcast que eu tenho junto com o Bookster. Aí fora isso, a gente tá fazendo umas turnês ao vivo do Noia. Então a gente vai ter mais apresentações em São Paulo, né, no Teatro Frei Caneca. A gente tem dia 3 e 10 de junho, tá? Os ingressos estão à venda no site uhu.com. E se você for de Curitiba, Porto Alegre ou Recife, vai lá no site uhu.com que eu vou estar por aí em março e em maio. Maravilha, maravilha. Obrigada. Vou aparecer no de São Paulo, hein? Tem que ir sim, por favor. Aí você me avisa. Maravilha. O link vai estar aqui no descritivo do episódio também. E é isso. Obrigado, Camila. Um beijão. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.